A guerra matou milhões ao longo da história, mas algumas mortes foram mais agonizantes que outras. Relatos de soldados que enfrentaram sofrimentos extremos na guerra. Vamos abordar a morte por gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, uma das armas mais horríveis que fazia soldados sofrerem dias antes de morrer. 22 de abril de 1915, perto de Ypres, Bélgica. A frente ocidental enfrenta um impasse mortal. Milhares de soldados de ambos os lados estão entrincheirados, aguardando o próximo passo. As forças aliadas, principalmente francesas e canadenses, mantêm suas posições até que por volta das 17h algo estranho surge à distância. Uma grande nuvem verde e amarela avança pela terra de ninguém rumo às trincheiras aliadas. Inicialmente, os soldados não sabem o que vem. Alguns acham que é apenas uma cortina de fumaça para encobrir um ataque alemão iminente. Mas à medida que essa nuvem se aproxima, os homens começam a sentir um cheiro forte e irritante. Arde no nariz e na garganta deles, e é aí que o pânico começa. Isso não era fumaça, era gás cloro, o primeiro uso em grande escala de armas químicas em uma guerra. As forças alemãs liberaram mais de 150 toneladas desse gás de milhares de cilindros em sua linha de frente, direcionando as trincheiras aliadas. Os soldados pegos nessa nuvem começam imediatamente a tossir e sufocar. Seus olhos ardem e lacrimejam descontroladamente, tornando quase impossível enxergar. Homens tropeçam cegos, tentando escapar do gás, mas ele está por toda parte. O gás cloro atinge o sistema respiratório, causando acúmulo de líquido nos pulmões e afogando os soldados em terra. Imagine estar em uma trincheira sem enxergar ou respirar, sufocando enquanto os pulmões se enchem de líquido. Naquele ponto da guerra, não havia máscaras de gás nem qualquer proteção. A única coisa que os soldados podiam fazer era correr e torcer para conseguir escapar da nuvem. Muitos não conseguiram. As consequências desse ataque inicial com gás foram devastadoras. Aproximadamente 5.000 soldados morreram naquele dia e outros 10.000 ficaram feridos. Muitos sobreviventes tiveram danos pulmonares permanentes, tossindo sangue pelo resto da vida. Mas o gás cloro foi apenas o começo. O verdadeiro pesadelo veio depois, com a introdução do gás mostarda em 1917. O gás mostarda era ainda mais sinistro porque não atacava apenas os pulmões, atacava tudo. Quando o gás mostarda entrava em contato com a pele, causava queimaduras químicas graves. Bolhas se formavam por todo o corpo, nos olhos, no rosto, em todo lugar. Soldados expostos ao gás mostarda sentiam queimação e, em poucas horas, surgiam grandes bolhas dolorosas pelo corpo. Seus olhos inchavam até fechar, cegando-os, e seus sistemas respiratórios eram destruídos internamente. O pior do gás mostarda era que suas mortes não eram rápidas. Os soldados sofriam por dias ou semanas antes de morrerem dos ferimentos. Sem antídoto ou tratamento, restava aos médicos apenas tentar confortar as vítimas enquanto pioravam lentamente. Vamos falar sobre mortes por lança-chamas na Segunda Guerra Mundial. Lança-chamas foram amplamente usados no Teatro do Pacífico, principalmente nas campanhas de salto de ilha, quando as forças americanas precisavam eliminar posições japonesas fortificadas. Os defensores japoneses cavavam em cavernas, bunkers e sistemas de túneis, tornando-os quase impossíveis de remover com armas convencionais. Então, os americanos recorreram aos lança-chamas. Um soldado levava nas costas um tanque de líquido inflamável ligado a um bico que lançava chamas a até 18 metros. Ao puxar o gatilho, um jato de combustível em chamas incendiava tudo ao redor. A temperatura dessas chamas podia ultrapassar 1000 graus Celsius. Imagine ser um soldado escondido em um bunker, acreditando estar seguro, quando de repente um jato de fogo invade pela entrada. As chamas não apenas queimam, elas grudam em tudo. O combustível de lança-chamas foi desenvolvido para grudar em superfícies, incluindo pele humana. Soldados atingidos por lança-chamas tinham duas opções terríveis: morrer queimados ou sufocados. As chamas consomem todo o oxigênio em ambientes fechados, então mesmo sem contato direto com o fogo, você morreria asfixiado, pois o ar era sugado do bunker ou caverna. Defensores japoneses em Iwo Jima e Okinawa sofreram muito com ataques de lança-chamas. Fuzileiros navais americanos se aproximavam das cavernas e bunkers, lançando jatos de fogo dentro. Relatavam que os gritos internos eram assustadores, mas não só os japoneses sofreram. Os soldados americanos que usavam esses lança-chamas enfrentavam grande perigo. Os tanques de combustível nas costas os faziam alvos fáceis. Se uma bala inimiga atingisse o tanque, o operador seria consumido pelas chamas, tornando-se vítima de sua própria arma. Operadores de lança-chamas tinham expectativa de vida muito curta no campo de batalha.
Depois ocorre morte por desidratação e exaustão pelo calor. Na campanha mesopotâmica da Primeira Guerra Mundial, muitos associam Guerra Mundial às trincheiras da França e Bélgica. Mas havia todo um teatro de guerra acontecendo no Oriente Médio, especificamente na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Forças britânicas e indianas estavam lutando contra o Império Otomano em algumas das condições mais brutais imagináveis. No verão, as temperaturas na Mesopotâmia frequentemente passavam de 49 graus Celsius. Soldados marchavam por desertos com uniformes de lã e mochilas pesadas. Esse era o verdadeiro problema. Eles não tinham água suficiente. O comando britânico subestimou muito as necessidades das tropas. Eles acreditavam que os soldados precisavam de menos água do que realmente necessitavam. O resultado foi catastrófico. Milhares de soldados morreram não por balas inimigas, mas por desidratação e insolação. A morte por desidratação é brutal. Primeiro, você para de suar porque seu corpo não tem mais água para gastar. Então, sua temperatura corporal começa a subir rapidamente, e sem o suor para te refrescar, você superaquece. A frequência cardíaca sobe rapidamente, pois o sangue engrossa sem água, dificultando o bombeamento do coração. Você fica delirante, confuso e desorientado. Os soldados deixavam suas unidades sem saber para onde iam ou o que faziam. Homens foram achados mortos a quilômetros dos acampamentos após andarem em círculos até desmaiar. Seus órgãos começam a falhar um por um, primeiro os rins, depois o fígado e então todo o resto. A sede é insuportável e tudo consome. Soldados relataram sensação de garganta fechando, como se fossem estrangulados por dentro. Homens tão desesperados por água beberam de rios contaminados, conscientes dos riscos, mas não se importaram devido à sede insuportável. Durante o cerco de Kut, em 1916, forças britânicas e indianas ficaram presas na cidade, cercadas por tropas otomanas por 147 dias. Eles ficaram sem comida e, mais importante ainda, sem água. Os soldados recorreram a beber do rio Tigre, que estava contaminado com esgoto e doenças. Milhares morreram de cólera, disenteria e desidratação. Soldados sobreviventes disseram que ver colegas morrerem de sede foi pior que qualquer batalha, porque era tão lento, tão doloroso e não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer para ajudar. Por fim, abordaremos mortes por pé de trincheira e gangrena na Primeira Guerra Mundial. Pé de trincheira não soa tão dramático quanto ataques de gás ou lança-chamas, mas era absolutamente brutal. Essa condição surgia quando os soldados ficavam muito tempo em trincheiras frias, úmidas e lamacentas. Durante a Primeira Guerra Mundial, soldados passavam dias ou semanas em trincheiras alagadas. A exposição constante ao frio e à umidade fazia com que os vasos sanguíneos dos pés se contraíssem, cortando a circulação. Os pés inchavam, ficavam vermelhos ou azulados e ficavam dormentes. Inicialmente, os soldados não sentiam dor, o que piorava porque não percebiam a gravidade. Mas então, à medida que a condição avançava, o tecido começava a morrer. É aí que a dor aparecia. Soldados relatavam sensação de queimação agonizante, como se os pés pegassem fogo. Quando a gangrena surgia, o cheiro de carne apodrecida dominava as trincheiras. Uma vez que a gangrena se instalava, só havia uma solução: amputação. Lembre-se, falamos da Primeira Guerra Mundial. O atendimento médico nos hospitais de campanha era primitivo, sem antibióticos. Se a gangrena se espalhasse, o que era comum, o soldado morria. Uma morte lenta e dolorosa por septicemia. Enquanto a infecção devastava todo o corpo deles, dezenas de milhares de soldados perderam pés, pernas ou a vida. O pé de trincheira poderia ser evitado se conseguissem manter os pés secos e aquecidos, mas a guerra de trincheiras tornava isso impossível. Essas histórias são tristes, mas é importante lembrá-las. Esses homens sofreram muito, e o mínimo é reconhecer seu sacrifício e aprender com a história.